Fazer uns complementos aí. Esse acho que talvez seja até um aviso a geral sobre pontuações, né? Algumas derivadas desses últimos ataques, ou não, às vezes alguns ataques que já não são nem tão novos assim. Então aquela coisa. Não precisou, na verdade, nem acreditar no Novo Testamento, no caso da questão da atividade secular, né? Porque eu já, desde a época do Velho Testamento, do VT, eu já achei que não trabalhar, no caso no secular, já seria pecado, né? Pela própria leitura do Velho Testamento, mas eu estava fazendo recuperação espiritual, né? Então caracteriza ainda menos gol de vocês, uma vez que eu já tinha acreditado nessa informação antes, não foi aí que tá. Eu vi o pessoal provocando isso, no sentido que eu fui trumpet, né? De repente Trump poderia representar outra pessoa, que eles estão fazendo essa questão da pessoalização, alguma pessoa que me atacou, alguma coisa assim, tá errado. Porque quando eles usam esse argumento do Trump, de repente eles estão provocando em relação ao fato de que eu acreditei no Novo Testamento. Mas acontece que quando eu estava lendo a Bíblia antes de acreditar no Novo Testamento, eu já achava que eventualmente isso poderia ser contabilizado como pecado, né? Então eu nem acho isso na verdade, né? Antes mesmo de eu acreditar no Novo Testamento, seria pecado pela própria leitura do Velho Testamento, né? E mesmo que, tudo bem, eu já começasse a estudar o Novo Testamento um pouco depois de eu ter começado a estudar o Velho, embora não com passagens específicas do Novo Testamento, só quando eu estudava em grupo, mas não, mesmo aí eu já entendia que poderia ser, até onde eu lembro, eu entendia que poderia ser considerado pecado a questão a questão do não trabalho no secular. Então, porque já era algo que eventualmente eu já depreendia de outras leituras bíblicas que eu tinha feito até então. Até porque não foi no começo do estudo que eu fazia que eu já comecei a acreditar no Novo Testamento, não foi algo tão imediato assim. Né? Então, teve essa. Ah, sobre a questão. Então, aí que tá. O que caracteriza menos o gol de vocês ainda seria a questão de que eu já achava que era pecado antes. Sobre a questão de filho espiritual, na verdade, eu estou apenas derivando, apenas para que as pessoas não esqueçam. Né? Eu estou em uma situação, em uma hipótese imagética, vamos dizer assim, eu estou falando o quanto eu deveria ter esperado no ministério. Mas isso tem algumas relativizações. Uma delas seria, estou apenas derivando, para mostrar que vocês estavam errados pela questão de colocar as pessoas em risco, ou arriscar pessoas em situações conflituosas e polêmicas, que no caso seria de longa duração, mas independente. A questão da longa duração não é para esse vídeo exatamente. Já que não seria boa ideia falar dos mandamentos da igreja por ser contra Cristo. O que já para mim era um problema desde 2020. No entanto, eu não tinha prova de que isso seria eventualmente uma má ideia. Eu acho que seria. E depois eu digo assim, seria pela questão das pessoas. Isso eu já tinha. O que eu não tinha certeza é o que a igreja desejava sobre isso ou não. O, a, se a igreja entendia isso ser uma boa ideia, eu não tinha muita certeza sobre o que a igreja pensava sobre isso. Depois eu vim entender que me deu a impressão que eles achavam que não era uma boa ideia. E apenas em 2023 eu fui ter essas provas. Então não adianta você falar assim, você teria que ficar na igreja para falar dos mandamentos. Não, mas não é da vontade da igreja que os mandamentos sejam trabalhados lá. Só que eu só fui saber disso depois. Né? Era essa a questão. O que se está debatendo é assim, poxa, mas peraí, se a igreja desejasse, será que eu deveria ficar? Mesmo assim, eu estou desejando, ou não desejando? Nem sei se seria algo desejável. Estou imaginando isso. Eu estou imaginando essa situação, peraí. Será que eu deveria ter ficado para esperar a questão dos mandamentos? E de repente, a igreja desejaria isso, o que não desejaria, que é o mais provável é que realmente não desejaria, ou mesmo já com certeza 100% que não desejaria, já que entendo não a vontade dela, nem de entidades espirituais, sejam os mandamentos falados. Inclusive há outros argumentos que sugeriam não falar dos mandamentos, o que caracterizaria que não haveria prisão espiritual por conta desses outros argumentos que diriam que entidades espirituais não desejariam a fala dos mandamentos em igreja, não é mesmo? Que é um argumento que também até agora não trabalhei com ele muito, né? Ou mesmo não o falei, né? Então tem essa também, né? Isso me impediria, então não tem como deixar os filhos presos uma vez que havia determinados riscos de entidades espirituais, mas as pessoas que me atacaram já sabiam disso, não é mesmo? Né? É, será que eu continuo?
Eu acho que por enquanto nesse vídeo eu vou deixar por aí, mas valeu.